A ONU criticou o aumento da repressão na Venezuela depois da vitória anunciada de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais. Um relatório das Nações Unidas cita o uso de violência extrema, prisões arbitrárias e tortura pelo governo de Maduro para desmobilizar a oposição. Ainda segundo o documento, 25 pessoas morreram e 2.400 foram presas. E quem chega para analisar essa e outras notícias é o Vladimir Feijó, que é analista internacional, doutor em Direito Internacional e professor da Uni-Arnaldo, em Belo Horizonte. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Ou seja, a ONU critica, a comunidade internacional também, muita gente cobrando as atas, questionando as eleições presidenciais, mas nada muda lá internamente na Venezuela. E é isso, e não é de hoje. Essa missão especial foi estabelecida em setembro de 2019, Kelly. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Essa pressão internacional vem desde 2 ciclos eleitorais anteriores e o governo do Nicolás Maduro vem recusando a cooperar com ela. Esse relatório divulgado mais recente, ele ouviu, através de entrevistas presenciais ou à distância, mais de 400 pessoas para apurar exatamente essa alegação de que o regime vem silenciando oposicionistas e, portanto, minando a democracia. Então, entre setembro do ano passado e agosto deste ano, 31 de agosto, a comissão está convicta de que todo o processo eleitoral foi maculado. E, apesar dessa pressão internacional, a gente não pode ignorar o fato que tem governos relevantes, como da China e da Rússia, que validaram a eleição do Maduro, fazendo com que ele acabe se sustentando. Mesmo o secretário de Estado dos Estados Unidos tendo dito ontem que vai fazer de tudo para reestabelecer a democracia e fazer com que os oposicionistas cheguem ao governo, materializando assim o que se considera que foi o verdadeiro resultado do interesse do povo venezuelano, né? Os vencedores que deveriam ser estabelecidos e não o Maduro, que teria sido autodeclarado num sistema fraudulento. Feijó, um dos primeiros impactos para o Brasil seria realmente a quantidade de pessoas saindo da Venezuela e tentando abrigo aqui no nosso país, né? Isso, há notícias de que pelo menos 12 mil venezuelanos, em média, por dia, estão entrando no Brasil depois do ciclo eleitoral. Lembrando que já há pelo menos 500 mil venezuelanos em território brasileiro. Olha, a gente segue acompanhando todo esse drama de perto. É claro, é um drama aqui bem perto da gente que nos impacta também de alguma forma. E tem informação chegando, Feijó, sobre as eleições nos Estados Unidos. Donald Trump retomou a campanha após a nova tentativa de assassinato no domingo. O republicano elogiou a rival democrata por ter telefonado para saber como ele estava e disse que apenas presidentes relevantes são baleados. O candidato republicano esteve na cidade de Flint, no Michigan, considerado um dos estados-chave dessa eleição. No primeiro evento público desde o susto no domingo, após uma segunda tentativa de assassinato, Trump disse que apenas presidentes relevantes foram baleados. Ele ainda estabeleceu uma ligação entre o ataque contra ele e a promessa de impor fortes tarifas sobre as importações de veículos do México e da China. O republicano ainda disse que a rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris, telefonou para saber como ele estava e que ela estava grata por ele estar seguro. O governo descreveu a conversa como breve e cordial, enquanto Trump surpreendeu ao dizer que Harris não poderia ter sido mais gentil. O magnata já havia indicado que o suspeito detido pelo ataque acreditou na retórica do presidente Joe Biden e da vice Kamala de que ele é uma ameaça à democracia e agiu em conformidade. Em julho, Donald Trump já sobreviveu a uma tentativa de assassinato, quando um homem armado abriu fogo contra ele durante um comício na Pensilvânia. O republicano foi atingido de raspão na orelha, mas um apoiador morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. No domingo, o candidato estava em um clube de golfe na Flórida quando vários agentes do serviço secreto abriram fogo contra um homem que estava armado com um rifle com mira telescópica e equipamento de gravação de vídeo.
Ele foi flagrado antes de conseguir atirar em Trump. O homem fugiu do local, mas foi preso pouco depois em uma rodovia. O serviço secreto afirmou que houve falha na segurança, já que não foi realizada uma varredura completa no clube antes da chegada do ex-presidente. Interessante, né, professor, como o Trump, ele elogia a ligação de Kamala Harris, né, a preocupação dela, mas ao mesmo tempo já dá uma resposta à la Trump, né, que só presidentes relevantes são baleados, ou seja, uma indicação, uma indireta que Kamala não seria relevante. Isso, e de alguma forma ele segue no discurso de ser antissistema. Ele costuma usar nos discursos dele a expressão them, eles, como se estivessem em perseguição a ele e a estrutura toda do Estado, os que eles chamam de Estado profundo, estaria tentando impedir que ele alcançasse o retorno à presidência da República. E usaria do serviço secreto ou das diferentes agências para mandar mensagens diretas e indiretas a esses lobos solitários que, nessa sensação de que não há condição de impedir Trump, eles deveriam agir isoladamente. Apesar do Trump ter acusado este específico potencial atirador a ele, lembrando que não chegou a atirar contra o Trump, ter sido por causa da sua posição de política externa em relação à China, tudo indica, pelo histórico dessa pessoa, de ter se dedicado inclusive à guerra da Ucrânia, um dos grandes motivos dessa tentativa de assassinato foi eliminar o Trump, que se chegasse à presidência, deixaria a Ucrânia pela própria sorte e, de alguma forma, esse homem que se dedicou muitos meses dos últimos anos ao projeto Ucrânia se sentiria, por assim dizer, perdido na história, né? Então, ele acreditou que, tendo essa possibilidade, poderia mudar os rumos da história e garantir que pelo menos um outro candidato, ou candidata, no caso a Harris, se chegar à presidência, pudesse manter esse projeto. Inclusive, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, examinou a casa do suspeito dessa nova tentativa de assassinato contra o Trump. O FBI foi até o Havaí, onde o suspeito mora, em busca de elementos que possam explicar por que Ryan Roof tramou um atentado contra o ex-presidente. O FBI também conversou com alguns vizinhos do suspeito para traçar um perfil mais detalhado dele. Uma vizinha disse que Ryan tinha comportamentos delirantes e que aparentava ser perigoso. Ele era obcecado com a guerra na Ucrânia, tanto que viajou ao país quando os ataques russos começaram em 2022. Feijó? Isso, ele chegou inclusive a publicar um livro sobre essa experiência e a importância do Ocidente defender a Ucrânia. E de alguma forma, apesar dele ter outras circunstâncias históricas de problemas financeiros, de problema com o Estado, inclusive durante a gestão do Donald Trump, parece que esse era um tema do fanatismo dele mesmo, muito apegado a essa temática do conflito Ocidente versus Oriente, especificamente no caso da Rússia, e que de alguma forma ele via o Trump, pelo discurso dele de negociar com a Rússia, uma ameaça. Fora isso, a própria circunstância dele viajar, né, do Havaí para a Flórida para ficar escondido 12 horas num campo de golfe do próprio Trump para tentar atirá-lo, né, e eventualmente até filmar e ganhar alguma notoriedade por esse ato. É uma situação realmente muito bizarra e as falhas do sistema de segurança mostram muito claro que o Trump não está seguro, não só porque não fizeram a varredura adequada, como que que poderia tentar contra a vida dele, chegou a fugir do local, né? O sistema de segurança não foi possível capturá-lo ainda naquele local, chamando a atenção que, portanto, o Trump precisa ficar atento, que precisa exigir um sistema de segurança equivalente ao do Joe Biden, porque a vida dele pode estar em perigo em futuros eventos. Vamos seguir acompanhando de perto. Muito obrigada, Feijó, pela análise. Uma boa tarde. Até a próxima.